Pessoal, aqui eu vou usinar, né, um pistão de ferro fundido, né, o motor CB. Aqui eu tenho a camisa do motor CB. Essa camisa do motor CB, ela não é de cromo com latão. Ela é de aço temperado cônico. Esse pistão é o gasto, né? Esse pistão já foi usado demais, já não funciona. E aqui eu comecei a usinar um novo pistão de ferro fundido, né? Então já comecei fazendo os furos. Aqui já está calibrado esses furos. Mostra. Já foi calibrado esses furos aqui, certo? Como foi aqui, tá? 4.8. E agora eu vou começar a usinar a parte interna, né? A parte interna do pistão. Jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Então essa parte aqui, ó, eu vou começar a abrir, tá certo? Primeira coisa, eu vou utilizar a broca, uma broca de centro, para dar precisão no furo. E depois eu vou abrir com uma broca normal e com uma fresa de topo. Então aqui, ó, eu tenho uma broca de centro. Vou utilizar o contraponto, né? Fixei. Tá fixado o contraponto, né? Com a broca de centro. E vou fazer o centro, né? Para depois entrar com a broca normal. Perceba que ficou um furo bem centralizado ali, que você não consegue isso com a broca normal. Perceba uma coisa, a broca normal, ela vibra um pouco no instante que ela entra no material. E depois ela vai deslizando um pouco mais suave. Vou medir o fundo, a profundidade desse pistão. Perceba que eu vou ter que abrir um pouquinho mais, né? Olha só, faltou um pouquinho mais. Eu vou ter que aprofundar um pouquinho mais. Aprofundei um pouquinho mais com a broca normal. Agora eu vou pegar uma fresa de topo, né, onde a superfície é plana, para dar esse acabamento plano no fundo do pistão. Porque a broca normal ela tem essa inclinação não é interessante para a gente. Nós temos que deixar totalmente plano lá no fundo. Vou com muito cuidado, porque o ferro fundido é um material relativamente macio, então eu posso perfurar muito rapidamente. Não cheguei na medida ainda.
Aprofundei mais um pouco. Perceba uma coisa. Como eu deixei um pouco mais de material desse centro do furo até aqui, eu vou ultrapassar um pouquinho mais com a fresa de topo. Para depois acertar esse canto aqui, ó. O material vibra, né? É normal. E ainda não conseguimos chegar na profundidade que eu quero, né? O material vibra bastante. E agora, antes de eu terminar a parte interna, eu vou fazer exatamente a medida do pistão, né? Deste ponto até o centro aqui, né? Essas medidas eu já tenho. Dei uma limpada no paquímetro, né? E vou medir. Veja só. Essa medida é a medida que eu vou deixar na saia do pistão. Então veja só. Eu estou colocando, né, um ponto. Praticamente já está marcado o ponto que eu tenho que chegar. Tá? E vou utilizar a ferramenta para desbastar a parte externa. Essa não é a ferramenta ideal.
Essa ferramenta, ela é mais para... é um bits, né? É para trabalhar com alumínio, né? Como eu estou usando esse torno somente para desbastar a peça, né? Eu não troquei a ferramenta. Então tá com um pouquinho de dificuldade para retirar um pouco o material. Mas a gente tá chegando lá. Vou conferir a medida, né? Confiro a medida, ainda tenho que tirar material. Bom, aqui eu já passei para outra máquina, né? Essa máquina é um pouco mais precisa. Faceei a parte externa, a parte da saia do pistão aqui, né? Batendo com o furo, já medi, né? Agora tem que fazer o desbaste da parte superior, da cabeça do pistão, né? Para ficar o total do pistão, né? Ficar com a medida correta. Esse é um torno até melhor para dar centro, né? Do que aquele outro torno, que é um torno mais antigo, um torno mais para desbaste. Ferramenta aqui é uma ferramenta de corte com vidia. Diferente da outra que era um aço de liga, né? Então aqui é só a ponta de vidia. Vou verificar a medida, né, do furo até a ponta do pistão. Eu tenho 6.3. Ainda tenho bastante para tirar. Vou medir novamente. E ainda falta. Ficou um bico aqui, mas eu vou desbastar isso daqui, vou acertar isso aqui. Tá faltando cerca de 1/10 de milímetro aí, né? Coisa mínima. Agora eu vou fazer o acabamento.
Tem mais 1/10 ainda para tirar da medida. Perceba, a medida, furo, furo, e a medida total da peça, não é? Vamos dizer assim que está exata, né? Eu preciso agora fazer o acabamento interno, porque por enquanto eu só fresei com a fresa de topo aqui. Preciso ainda fazer o rasgo, que eu vou fresar esse rasgo. E vou fazer este acabamento nessa superfície no torno. Esse é um dispositivo, né? É uma pinça para justamente eu conseguir encaixar no pistão. Para depois eu dar a tolerância correta no pistão, na parte externa do pistão. Então eu vou ter que usinar essa parte da saia, né? A parte da saia, para depois eu conseguir fresar. E a última parte é a parte do acabamento, onde a precisão tem que ser muito grande. Ferramenta para interno. E começa a usinar. Tem que chegar nessa medida do diâmetro aqui, ó. Bem próxima. Bem próxima, para justamente eu conseguir colocar a pinça nela. Ainda não deu? Bom, aqui já preparei a saia do pistão, né? Fiz o furo com a fresa de topo no torno. E agora eu vou abrir com a fresa, né? Com a fresa de topo para fazer justamente esse acabamento aqui, ó.
Tá certo? Então vou lá, acho a posição do furo, né? Então a posição do furo correta faço a fixação, confiro o alinhamento aqui, né, do furo, pego a fresa de topo, tá aqui, prendi, fixei, né? Tento trazer o mais próximo o carrinho da fresa junto com a fresa de topo. Confiro bem o alinhamento. Confiro bem o alinhamento do furo, né? Vou ter que fresar bem devagarzinho, né? Que essa é uma fresa adaptada, então ela vai ter que... Vou ter que tomar cuidado, porque conforme ela é uma fresa adaptada, ela vibra muito. Isso daqui praticamente é uma furadeira de bancada. Faço a lubrificação. Eu começo bem devagarzinho, bem lentamente a fresar. Bom, eu já fiz toda a fresagem da parte interna, né? Nesse pistão que eu tô fazendo, tá certo? Eu fiz toda a fresagem. Agora, eu tô colocando tipo uma pinça, né? Então ela é aberta. A hora que eu coloco o parafuso, ela expande, segurando na saia do pistão, tá certo? Então aqui eu consigo levar até a placa do torno. Vejo o alinhamento, né? Um pouco que ela está fora, um pouca coisa que ela está fora, eu vou conseguir tirar na própria usinagem. Certo? Na própria usinagem eu vou conseguir retirar o material. Essa é uma fase complicada para fazer o pistão, porque é onde que eu vou dar total a tolerância ao pistão. Pego o micrômetro. Tem que ser no micrômetro, né? Não tenho como chegar e não fazer no micrômetro. O micrômetro eu consigo trazer a precisão que eu preciso. Verifico se ele está zerado. Né? Ele está zerado.
Meço o pistão que eu vou ter que chegar na medida. Meço. Então estou medindo aqui o pistão, né? Esse pistão já é um pistão que ele vai entrar justo lá, certo? Onde que vai dar a compressão, tá? Pego a medida dele, tá dando mais ou menos aqui, tá dando 17,29 por aí. É mais ou menos a medida que a gente vai chegar nesse outro pistão. Veja só que ele entra bem justo. Eu vou procurar deixar a mesma medida nesse pistão, tá? Vem com a ferramenta lentamente, põe no automático do torno. Vou dando passe. Dá uma limpada com o pincel. Nunca colocar o dedo ali, viu? Isso é importantíssimo. Vou dar uma verificada grosseiramente na medida. Ainda tenho muito material para retirar, né? Tô com mais de 20 milímetros, eu vou ter que chegar a 17,30. Então ainda tenho muito material para tirar. Avancei bastante. Vou medir de novo. Veja que ainda tem material para retirar aqui, ó, né? Tem material ainda para retirar, né? Que o centro não é bem exato agora, que ele vai se tornando o centro exato, né? Mas eu vou medir. Ainda estou muito próximo do 20. Vamos pegar a medida novamente. Próximo 19, né? Ainda tem que tirar bastante material. XIX. Ainda tá com 18,15. Ainda tem que tirar bastante material ainda, né? Mas tem que ser muito... Essa é uma etapa muito complicada, porque você tem que avançar pouco no torno, né? Avançando bem pouquinho no torno para a gente conseguir chegar nessa medida precisa.
Tô com 18,4. Vou ver se eu consigo tirar 2 décimos aqui já de uma vez. Agora eu já tô bem próximo, já tô com 17,70 por aí. Vai ter que chegar nos 30. Vou dar uma verificada com a camisa. Veja que a camisa nem entra. Nem entra ainda a camisa, ó. Vou dar mais uma verificada. Bom, ainda tá faltando aqui uns 4 décimos, né, para me chegar próximo da medida, tá? Cada divisor aqui eu tenho 5 centésimos. Então, aos poucos, eu vou avançando. E vou pegar a medida novamente. Ainda tá faltando aí 2 décimos. Precisa tomar muito cuidado nessa hora, porque o torno realmente não é preciso. Não tem uma precisão assim. E vamos aos poucos tirando. Vou dar uma conferida com a camisa, ver se já tá chegando. Ó, ainda não chega. E agora, vou pegar novamente a medida. 17, próximo do 45. O pistão está marcando 29. Perceba que esse é o ajuste que eu quero, ó, essa pressão que eu quero, né? Tá 45. Vou verificar com a camisa. Quase já entrando. Vou verificar com o micrômetro. 35. Tá faltando de 5 a 6 centésimos pra gente ter uma... O relógio serve para mim conseguir agora pegar essa precisão, né? Então aqui, ó, eu consegui avançar ali uns 2 centésimos. Ó, cheguei já na medida, praticamente eu vou só dar uma... Passar um pouquinho só, uma lixa, só para dar aquela mão. Bastante óleo. Só uma comida, né?
Vejam só. A camisa aqui é cônica, né? Veja como o pistão entra. A luva. Bom, aqui eu fiz a remoção do pistão da pinça, né? Veja só. Como a camisa é cônica, então no início é bem fácil o pistão entrar e depois ele vai dando a pressão necessária para ter a compressão. Agora eu vou fazer a montagem desse pistão no motor e depois eu vou mostrar o funcionamento do motor com esse pistão aqui. Bom, aqui eu peguei o pistão, fiz a montagem do pino, né? Os protetores para não riscar a camisa. Estou colocando o último protetor aqui. Coloquei o último protetor, né? Certo? Aqui está a carcaça do motor CB, tá montado virabrequim e tudo mais, porque a parte gasta era a parte do pistão, certo? Aqui vou alojar a biela, tá certo? A parte da biela. Um pouquinho chata para ela conseguir entrar. Alojei a biela, veja só a altura do pistão, né? Verifico isso. E vou fazer uma lubrificação. Isso é importante, essa lubrificação, né? Porque é para não riscar a peça. No motor CB, a janela maior é a janela de admissão, é onde entra o combustível. A janela menor é a janela por onde sai a queima dos gases do combustível, né? Bom, agora a gente vai fazer o amaciamento do motor, né? Com aquele pistão que a gente mostrou sendo usinado. É a primeira vez que esse motor vai pegar depois do pistão novo. Vamos ver. Ok, funcionamento perfeito. Há uma necessidade de mais ou menos de 1 hora para conseguir fazer o amaciamento desse motor. Olha só,